Graças e paz a todos os irmãos. É uma satisfação, uma honra estar aqui com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, para juntos hoje nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que tem orado por nós, por mim, pela minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus estamos bem. Deus tem sustentado cada um de nós debaixo da sua potente mão. Deus tem feito grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres, agradecidos ao Senhor. Eu quero externar minha gratidão ao meu Deus nesse dia de hoje, hoje 24 de maio de 2020. E mais um dia poder aqui estar participando com você dessa palavra, desse momento aqui, deste culto ao Senhor nosso Deus. Estamos aqui finalizando aqui mais uma semana. Se Deus quiser, para a próxima semana aí já estaremos normalizando nosso culto, normalizando entre aspas, né? Estaremos aí vendo se a gente já consegue voltar a fazer o culto na igreja, né? Com a participação de alguns irmãos, fazendo aí a nossa live ao vivo, estejamos aí juntamente com os irmãos, para a participação de todos. O bom do nosso culto ao vivo é que os irmãos também podem participar, a gente está ali servindo ao Senhor. Desculpa. Mas aqui nós estamos para agradecer a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você, nessa oração de agradecimento ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor também que esteja abençoando os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão passando por privações, por dificuldades, orar pelo nosso país, orar, pela situação em geral que estamos enfrentando, para que o Senhor, o mais breve possível, possa passar essa tempestade aí e venhamos a servir ao Senhor com alegria, da forma com que nós já vínhamos servindo ao Senhor. Amém, queridos? Pai querido e santo, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos na Tua presença, para juntos, Senhor, meditarmos na Tua palavra. Te louvo pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus. Te louvo pelo privilégio, Pai, de pertencer a Ti. Te louvo, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos. Aqueles que se encontram enfermos, nós pedimos a Tua mão poderosa, Pai, agindo sobre cada um, Senhor. Traz a Tua cura, a libertação, Senhor. Traz a saúde, Pai, de volta a cada um dos Teus servos, Pai. Nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti e desde já nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de meditarmos a Tua palavra. Ilumina nossa mente, Senhor amado, nos dá o discernimento necessário para entendermos e compreendermos a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos. Amém. Então vamos lá meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar com você. Nós vamos meditar no texto das Sagradas Escrituras, lá a primeira carta, de João, no capítulo 2. Antes de nós irmos para lá, eu gostaria de pedir para você que nós lêssemos 2 versículos em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, os versos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a instrução dada pelo Senhor Deus, ao homem ali no jardim do Éden, para que ele pudesse se alimentar de toda a árvore ali do jardim, mas somente de uma ele não deveria experimentar. E nós conhecemos a história, que o homem, justamente aquela árvore que não deveria, ele veio a se alimentar dela, e aí, por intermédio desse ato, entrou o pecado no mundo. E aí a palavra de Deus diz que todos pecaram, ou seja, foi uma consequência a todo homem, a todo ser vivente aí, todo homem, a consequência do pecado, que nós trazemos até hoje, essas consequências sobre as nossas vidas. Mas graças a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus, que é o remédio para essa enfermidade. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, agora sim eu gostaria que você abrisse no capítulo 2,
a primeira epístola de João. Não é o Evangelho, é a epístola, tá? 1 João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Ele vai escrever da seguinte forma. Acompanha aí. Ele diz assim, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, essa é a condição que nós vemos aqui, né? João está escrevendo a uma comunidade cristã, e ele tem um carinho por essa comunidade cristã, e pode ser estendida a cada um de nós aqui hoje. E ele começa fazendo um chamado a eles, filhinhos, né? Um tratamento aqui bem amoroso, bem cordial aqui com os irmãos, como é a característica de João, né? O apóstolo de Jesus. E aí ele está dizendo, escrevo a vocês estas coisas. Ora, se nós lembrarmos do capítulo 1, quando ele vem dizer que a luz é manifesta a todos os homens, que esta luz é Jesus, e aí ele vem dizer que para que andemos na luz, como ele na luz está, para que tenhamos comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor. Então ele vai falar alguns aspectos aqui que nós queremos falar também sobre essa condição para a comunhão com Deus. Qual seria essa condição para a comunhão com Deus, né? Então, a primeira parte que nós temos que ter para reconhecer a nossa comunhão com Deus, ou para que nós tenhamos essa condição dessa comunhão com Deus, é que nós temos que reconhecer e confessar que somos pecadores. Ninguém terá comunhão com Deus se primeiramente não reconhecer e confessar que é pecador, né? Não reconhecer o pecado é engano, né? E também faltar com a verdade. Capítulo 1, o verso 8 e o verso 10, no verso 8 ao 10, ele diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, duas coisas: nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Ora, a verdade é Cristo Jesus. Se ele diz que a verdade não está em nós, Cristo Jesus não nos influenciou em nada e a verdade não está em nós, se nós não reconhecermos, né, que somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, aí ele está dizendo agora já da condição, né, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos, né, com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, aí nós vamos ter a remissão dos nossos pecados. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Por quê? Porque se Deus está dizendo que todos pecamos,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, né? E a sua palavra não está em nós. O que acontece? Por que nós temos que confessar os nossos pecados? Primeiro, porque nós temos que reconhecer que somos pecadores, né? Segundo, que a confissão ela gera uma expectativa sobre a autoridade julgadora. Qual é essa expectativa? Ora, se nós estamos confessando, se nós estamos dizendo com a nossa própria boca, né, nós estamos fazendo um reconhecimento disso, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? E também, se nós confessamos, nós reconhecemos e confessamos, nós mostramos que a palavra de Deus verdadeiramente habita em nós, né? João está dizendo, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, né, há um juízo, vai haver um juízo sobre o pecado, ou já há um juízo sobre o pecado, que nós lemos lá na passagem lá de Gênesis, que ele fala que do dia que dele comerdes, certamente morrerás. E aí nós vamos entender que há um juízo sobre esse pecado, né? Romanos capítulo 1, verso 8 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, né? A impiedade e a perversão ela veio através do pecado, da desobediência, né? É tanto que hoje nós vemos as mazelas que acontecem no mundo, os desentendimentos, as revoltas, as brigas, tudo, né? Tudo está eivado pela impiedade e pela perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, os homens querem ser justos aos seus próprios olhos, querem exercer justiça com as suas próprias mãos, e aí acontece que se torna tudo impiedade, se torna tudo perversão da parte do homem. E só há um remédio para isso, Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz. Amém? Segundo ponto, o primeiro é reconhecer e confessar o pecado. Segundo ponto, precisamos, né, é preciso constituir um advogado. Ninguém pode exercer a presunção, né, de advogar em causa própria, nem juridicamente, nem o próprio Jesus, né, quis advogar em causa própria. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo, né, porque quem nos justifica é Deus. Nós não podemos justificar nós mesmos. Então nós temos um advogado, aí João vai dizer lá no versículo 2, versículo 1, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Então nós precisamos dessa propiciação pelos pecados. O que é o significado da palavra propiciação? Ela significa aplacar, conciliar consigo mesmo. Então o próprio Deus arrumou um meio de conciliar consigo mesmo, né, a humanidade, através do seu Filho Jesus. Então Jesus vem como propiciação. A gente vê lá no Antigo Testamento que quando o cordeiro era imolado, o seu sangue era derramado na tampa do propiciatório, e ali, né, o próprio Deus ele não via mais os pecados, ele via aquele sangue cobria, né, os pecados. Hoje o sangue de Jesus Cristo não cobre mais os pecados, ao contrário, ele vem e limpa, ele purifica. No versículo 7, nós vamos ver, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então hoje nós não somos cobertos de pecado, nós somos purificados, lavados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso, que nós somos purificados. Então nós vamos ver aqui a propiciação. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, o verso 23 ao 26, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória, da graça, da misericórdia de Deus, né? Sendo justificados gratuitamente. O que nós fizemos para sermos justificados? Nada, né? Nós precisamos apenas crer em Jesus Cristo, no sacrifício do seu Filho Jesus, né? E aí ele fala, gratuitamente por sua graça, não é um favor imerecido, não merecemos, é graça, é de graça, certo? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue,
Olha só, a redenção em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, através do sangue de Cristo, como propiciação, ou seja, como algo que foi dado para extinguir esse nosso pecado, ou seja, essa expiação do nosso pecado através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A justiça de Deus, ela tem que ser manifesta. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, a alma pecou, tem que morrer, certo? Só que ao invés de nós morrermos, né, Cristo vem como Cordeiro de Deus, né, como propiciação pelo nosso pecado, e se coloca lá em nosso lugar, como Cordeiro. Então, ele morre por mim e por você, ele morre por nós. Glória a Deus por isso, né, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, todo o pecado cometido antes da vinda do Senhor Jesus, né, Deus tolerou esse pecado, né, através do Cordeiro que era imolado, né, aplacando ali a ira de Deus, até ter vindo Jesus, né, esses pecados aí foram tolerados, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então agora, nesse tempo, no presente agora, né, a sua justiça é manifesta através da vinda de Cristo, né, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que obra magnífica do Senhor para nós, né? Em Deus ter entregue o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, né? Então, quando o conhecemos e sabemos do que ele é capaz, sabemos hoje, né, da capacidade do sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo pecado, né? Nós depositamos nele toda a nossa vida e confiança. É o papel do advogado. Nós colocamos no nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, né? Nós passamos ali uma procuração para Jesus, para dizer para ele: o Senhor agora é o meu representante. Ele nos representa agora diante de Deus, através do seu sacrifício. Ele vai como sumo sacerdote diante da presença de Deus e nos apresenta ele próprio como os cordeiro substituto, né? Como substitutivo ali diante de Deus, entrega a sua vida por nós para a remissão dos nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo, capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a Ele, é o advogado, confia nele e o mais Ele fará. Não precisamos fazer mais nada, só entregar a nossa vida, só nos entregarmos ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Então precisamos, para a nossa condição de comunhão com o Senhor, precisamos reconhecer e confessar os nossos pecados, precisamos constituir um advogado, esse nosso advogado é o Senhor Jesus, né? E foi dado pelo próprio Deus. Olha só que interessante, nós nem temos dinheiro para pagar advogado, né? Isso quando acontece no âmbito, né, da jurisdição humana, né? Quando alguém não tem condições de pagar um advogado, o próprio Estado oferece um advogado público ali para ele. Olha só, nós não tínhamos condições de prover um advogado para advogar em nossa causa, né? Mas o próprio Deus proveu um advogado para nós, o seu próprio Filho Jesus. Olha como é que Deus, a obra de Deus, ela é perfeita. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? E em terceiro aqui, é preciso guardar todas as suas orientações, todos os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Versículo 3 ao 5, ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, guardar a palavra, quem segue as orientações do advogado, né, não tropeçará nas palavras e nem na sua postura. É prova moral que temos conhecido a Deus. Confiar na palavra, guardar a sua palavra, é a prova que nós temos
desculpa, que nós temos conhecido a Deus. João 14, 21 e 23 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só como é que a palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós provamos nosso amor para com o Senhor quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós guardamos a sua palavra. É assim desde o princípio, quando Deus colocou para nós. Dificilmente um advogado vai defender alguém que não lhe conta toda a verdade. Quando o advogado, a primeira coisa que o advogado chega, né, ele fala assim: me conta tudo, né? Aí, não me esconda nada. Por quê? Porque se o advogado chegar diante do juiz e chegar lá e o promotor acusar, né, o réu de alguma coisa que o advogado não saiba, ele vai ficar passado, sem saber como é que vai defender. Então ele só vai defender quando o réu conta todas as coisas para ele. Assim também somos nós com o Senhor. Nós temos que reconhecer e confessar, ou seja, dizer tudo, né? Não que ele não já saiba, ele já sabe, mas ele quer que, né, se com tua boca confessares e em teu coração creres em Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz que nós temos que confessar, nós temos que dizer tudo. Então, se nós não contarmos tudo ao nosso advogado, né, nós vamos acabar colocando em maus lençóis, numa situação inusitada, né? Eu estou falando do advogado terreno. Lógico que nosso advogado celestial é Jesus Cristo, conhece, né, a cada um de nós, e jamais vai advogar em nossa causa se nós não falarmos toda a verdade a ele. Nós estaremos enganados se não dissermos todas as coisas, né? A principal orientação é quanto ao relacionamento. O que o advogado vai fazer? Primeiro, o advogado vai nos orientar tudo que nós devemos dizer, né? Tudo que nós devemos dizer e como nós devemos também nos portar. E aí o nosso advogado, o Senhor Jesus, ele vai nos dizer, né? E aí João vai nos dizer, através da palavra do Senhor, ele vai dizer: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Qual foi a palavra que nós ouvimos desde a antiguidade? Nós vamos ler desde a lei mosaica, né? Quais são os mandamentos. E aí a palavra de Deus diz que a lei se resume em apenas 2 mandamentos. Quais são eles? Essa é a lei, esse é o mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele não está escrevendo um mandamento novo, ele já está escrevendo um mandamento que já é o quê? Antigo. Esse mandamento já foi dado pelo próprio Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então ele vai dizer aqui, ó. Agora, parece haver uma contradição nesse contexto, né? O versículo 8 ele fala: todavia vos escrevo novo mandamento. Ele fala: não vos escrevo novo mandamento, né? Mas mandamento antigo. E agora ele está escrevendo: vos escrevo novo mandamento. Mas não é um novo mandamento, né? Ele não está colocando algo diferente daquilo que já foi colocado. O novo mandamento que ele está dizendo é por quê? Porque o mandamento da lei é aquele que mostra que nós temos que observar. Só que agora, quando ele fala: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, o que é verdadeiro em Cristo e em nós. Por quê? Porque agora o próprio Senhor passa a habitar em nós. E esse mandamento agora que ele fala, novo mandamento, é por quê? Porque é um mandamento agora que não é observado apenas de falar. Fala assim: eu amo a Deus e amo o meu irmão. Ele não é mais observado só apenas de falar. Ele é observado agora dentro em nós. Ele fala: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então ele fala que agora o ministério de Jesus em nossa vida é dissipar todo o mal, é tudo aquilo que, mesmo que nós dissermos que amamos, mas o nosso coração não faz, certo? O próprio Deus já está vendo, ele próprio já está mostrando em nosso coração que nós não estamos sendo verdadeiros para com ele.
Lembre que o próprio Deus fala assim, ó, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para que isso não aconteça, nós temos agora a luz que vai dissipando toda a treva, porque essa luz já brilha. E quando ele fala do brilho, é a luz do Senhor que vasculha todo o nosso ser, né, que nos conhece por completo. E ele fala assim, ó, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Não há tropeço nele, por quê? Porque a obra de Deus está sendo manifesta sobre a sua vida. Não há como ele tropeçar, porque ele está cumprindo aquilo que diz a palavra do Senhor. E é nesta palavra que nós temos que nos agarrar. E ele fala agora, esse mandamento novo, agora vinculado à verdadeira luz, a qual dissipa todas as trevas. Amar significa dissipar todo tipo de treva que pode haver em nós. Se andarmos na luz, nós vamos manter a comunhão uns com os outros. Nós vamos manter comunhão com o nosso próximo e nós vamos amar uns aos outros, amando o Senhor Jesus. Olha o que ele diz. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, ele diz 3 coisas sobre ele aqui, ó. Ele diz que ele está nas trevas, ele permanece, é um estado, certo? Ele permanece nas trevas, ele não conheceu a Deus, ele não nasceu de novo, porque mesmo ele dizendo que ama a Deus e não ama a seu próximo, ele não evidencia o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é exercitado na vida do nosso próximo. A Bíblia diz que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, certo? Ele decidiu nos amar primeiro. E aí nós evidenciamos esse amor de Deus em nossa vida quando nós amamos a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso próximo. E não há como nós dizermos que amamos a Deus se nós não amamos a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso próximo. Então estamos nas trevas, se não amamos, aquele que não ama está nas trevas e anda nas trevas. Esse andar aqui, lembra que nós já falamos que é um modo de vida, é um modo como a pessoa se comporta, né? Então é um estilo de vida. Ele está nas trevas e não sabe para onde vai. Ele não conhece, ele não tem conhecimento de onde ele vai. Por quê? Porque o seu modo de vida, tudo aquilo que ele faz, continua ainda o quê? Como sendo em trevas. O seu modo de vida é de trevas. Ele está cego, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele modo de vida, aquela sensação que ele tem de não amar o próximo, isso traz uma cegueira espiritual e mostra que ele não está no Senhor Jesus. Amém? Então, ele orienta a cada um de nós, né? A mensagem é: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, como ele na luz está, aí ele está falando que ele está na luz. Se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos nossos irmãos, nós não estamos na luz como ele na luz está. Mas se nós amamos o nosso irmão, nós estamos na luz, né, como ele na luz está. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, que possamos manter essa comunhão com o Senhor, que possamos estar na luz, como Ele também está na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Que possamos estar sempre na luz. Que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Que possamos amar os nossos irmãos. Que possamos perdoar os nossos irmãos.
que é um meio de nós recebermos o perdão de Cristo, o perdão de Deus, é quando nós também exercemos o perdão àqueles que necessitam. Nós somos carecedores do perdão de Deus, nós precisamos constantemente do perdão uns dos outros. Então, que nós possamos nos perdoar, que nós possamos nos amar, que nós possamos cumprir aquilo que diz a palavra de Deus, perdoando-nos uns aos outros, para que possamos viver na luz, como Ele também está na luz. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus possa confirmar essa palavra em nosso coração e possamos viver, não possamos andar enganados, mas possamos viver com o Senhor, na presença de Deus. Amém? Servindo ao Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que Deus possa continuar fortalecendo a cada um na fé, que nós possamos mantermos firmes na presença do Senhor, aguardando o dia da redenção, aguardando o dia da vinda de Cristo, que não está longe, está próximo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e continuaremos aqui na presença do Senhor, nas terças-feiras aqui ministrando a palavra do Senhor, que você possa participar conosco, crescendo, né? Hoje aí tivemos a ministração da palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical, uma palavra abençoada, né, pelo nosso querido pastor Muniz, e daremos sequência ao nosso estudo aí nas terças-feiras, né, daquilo que o Senhor tem projetado ao nosso coração, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? No próximo final de semana, se Deus quiser, estaremos aí, né, na nossa live ao vivo aí, para a participação dos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue intercedendo, continue firmado na rocha que é o Senhor, continue intercedendo uns pelos outros, né, para que Deus possa, né, curar os nossos irmãos, para que Deus possa restabelecer a saúde de cada um e possamos o mais breve possível estarmos juntos servindo ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Deus nos abençoe. Amém.